Então, gente, intervalo do jogo do Flamengo, vamos voltar para a lógica. Então, essa última parte aqui eu vou falar de algumas propriedades da relação de consequência lógica e da noção de validade para argumentos, né? Então, o primeiro ponto, gente, você quer mais só uma convenção? A gente diz que uma fórmula alfa implica logicamente uma fórmula beta quando o conjunto unitário que tem alfa como elemento implica logicamente o conjunto unitário que tem beta como elemento, tá? As fórmulas alfa e beta são logicamente equivalentes quando a gente tem implicação lógica tanto de alfa para beta quanto de beta para alfa, né? Então aqui funciona mais ou menos como condicional, né? Quando eu tenho um condicional para um lado e um condicional para o outro, eu tenho uma bi-implicação, né? E aqui é a mesma coisa para a implicação lógica, tá? Então, quando eu falo que duas fórmulas são logicamente equivalentes, é porque uma implica logicamente a outra e a outra implica logicamente a primeira, né? E se alfa e beta elas são logicamente equivalentes, isso quer dizer que alfa e beta têm o mesmo valor de verdade em qualquer estrutura. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se P de A, então, sei lá, P de B, isso daqui é logicamente equivalente, vou botar esse símbolo aqui, A não é o caso de P de A e não P de B, né? Então, quando é que uma implicação é falsa? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. E eu estou negando isso, né? Estou dizendo que a implicação não é falsa. Então, essas duas sentenças aqui elas são logicamente equivalentes, tá? Ou seja, elas têm o mesmo valor em qualquer estrutura. Então, dadas essas definições, fica fácil também demonstrar alguns princípios envolvendo a noção de validade e consequência lógica, né? Por exemplo, essa proposição aqui. Uma fórmula alfa é válida se e somente se ela é uma consequência lógica do conjunto vazio de premissas, tá? Então, isso aqui, como essa afirmação é um bicondicional, né? Eu estou dizendo se e somente se alfa é válida se alfa é consequência do conjunto vazio de premissas e alfa é válida somente se alfa é consequência do conjunto vazio de premissas. Para provar isso daqui, a gente tem que provar os dois lados, né? As duas implicações. Então, vamos começar aqui falando dessa primeira implicação aqui. Se alfa é válida, então alfa é consequência do conjunto vazio de premissas. Ora, gente, se alfa é válida, logicamente válida, isso quer dizer que alfa é verdadeiro em todas as estruturas, né? Logo, qualquer estrutura, toda estrutura que valore todas as premissas do conjunto vazio de premissas, valora alfa como verdadeira, né? Ou seja, se alfa é válida, gente, alfa é consequência lógica de qualquer conjunto de premissas, né? Porque qualquer premissa, já que alfa é verdadeira em todas as estruturas que valorem qualquer conjunto de premissas valoram alfa como verdadeira, simplesmente porque alfa é verdadeira em todas as estruturas, né? Então, qualquer conjunto de premissas, inclusive o conjunto vazio de premissas. Essa segunda direção é um pouco mais difícil de provar. A gente quer provar que se alfa é consequência do conjunto vazio de premissas, então alfa é válido. Veja só, gente. Vamos supor que alfa é consequência lógica do conjunto vazio de premissas. Percebam um ponto, gente. Qualquer estrutura valora todas as fórmulas do conjunto vazio de premissas como verdadeira, né? Por quê? Pelo simples fato de que o conjunto vazio de premissas não tem nenhuma fórmula, né? Então, qualquer estrutura valora todas, ou seja, nenhuma fórmula como verdadeira. De modo que se alfa é consequência lógica do conjunto vazio de premissas e todas as estruturas modelam o conjunto vazio, todas as estruturas modelam alfa. Consequentemente, alfa é válida, tá? Então, vamos ver como é que o Mortari provou essas coisas, mas assim, é isso que eu disse, basicamente. Comecemos pelo caso 1 e vamos supor que alfa seja válida. Como não existe uma estrutura em que alfa seja falsa, não existe uma estrutura A tal que A valore o conjunto vazio como A modele o conjunto vazio e A valore alfa como falso. Em outras palavras, para toda estrutura A, se A modela o conjunto vazio, então A valora alfa como verdadeira. Assim, o conjunto vazio implica logicamente alfa.
Tá? É basicamente o que eu disse. Vamos considerar agora o caso 2 e comecemos supondo que alfa é consequência lógica do conjunto vazio de premissas. É fácil verificar que para toda estrutura, né, qualquer estrutura, modela o conjunto vazio de premissas. Né? Foi o que eu disse. Se houvesse uma estrutura que não fosse modelo do conjunto vazio, teria que ter alguma fórmula no conjunto vazio que essa estrutura considere aquela fórmula falsa, mas o conjunto vazio não tem essa fórmula. O conjunto vazio é vazio. Né? Então, qualquer estrutura modela o conjunto vazio. Então, se toda estrutura que modela o conjunto vazio valora alfa como verdadeira e toda estrutura modela o conjunto vazio, então toda estrutura valora alfa como verdadeira. Logo, alfa é válida. Tá? Tem muitas outras propriedades da relação de consequências assim, que eu não vou provar aqui. Tá? Mas vocês podem tentar provar em casa, é um ótimo exercício. Tá? Vocês podem me perguntar algumas propriedades interessantes. Então, se alfa implica logicamente beta, se somente se o condicional material, se alfa, então beta, é uma verdade lógica. Né? Dado que aqui não é nem beta, né? Aqui é delta. Não, é gama. Nem sei que letra grega é essa aí. Desde que, claro, seja uma fórmula fechada, né? Porque vai ter valor de verdade. Então, gente, isso aqui a gente já estava fazendo de maneira intuitiva, né? Quando eu dizia para vocês que se para descobrir se P, sei lá, implica logicamente Q, vocês tinham que olhar se isso daqui era uma tautologia, né? No caso do cálculo proposicional. Mas a gente vê que isso se mantém no cálculo de predicados de primeira ordem. Tá? Então, alfa, teta, sei lá que letra é essa, implica logicamente beta, se somente se esse condicional aí é uma verdade lógica. Tá? Da mesma forma, se alfa e beta são logicamente equivalentes, então esse bicondicional é uma verdade lógica. Se gama é um conjunto de fórmulas válidas, ou seja, para todo beta pertencente a gama, beta, né? Isso aqui, ó, gente, é outra maneira de você dizer que beta é consequência do conjunto vazio de premissas. Você não bota nada. Né? Então, quando eu digo assim, eu estou dizendo que alfa é uma verdade lógica. Tá? Porque eu estou, eu estou omitindo essa parte aqui do conjunto vazio. Que é vazio mesmo, então não importa. Não tem nenhuma fórmula aí para colocar. Então, se gama é um conjunto de fórmulas válidas e gama implica logicamente alfa, então alfa é uma verdade lógica. Né? Se alfa se segue apenas de verdades lógicas, alfa é uma verdade lógica. Né? Não precisa de nenhuma proposição contingente para você derivar alfa. Né? Você consegue derivar alfa diretamente. A implicação lógica semântica é transitiva. Né? Então, se alfa implica logicamente beta e beta implica logicamente gama, alfa implica logicamente gama. Se alfa e beta são verdades lógicas, então elas são logicamente equivalentes. Por quê, gente? Porque elas são verdadeiras em todos as estruturas, né? Toda estrutura tem que valorar as duas como verdadeiro, então elas são logicamente equivalentes. Né? Toda tautologia é logicamente equivalente no cálculo proposicional e toda verdade lógica é logicamente equivalente no cálculo de predicados. Então, se alfa, letra F, se alfa é válida, então qualquer que seja gama, qualquer que seja o conjunto de premissas, alfa é implicado logicamente por aquele conjunto de premissas. Tá bom, gente? Isso aqui depende de uma propriedade da lógica clássica que chama monotonicidade. Difícil um pouco falar essa palavra. Né? Pelo simples fato de que se toda estrutura valora alfa como verdadeiro, então toda estrutura que modela qualquer conjunto vai valorar alfa como verdadeira, porque toda estrutura valora alfa como verdadeiro. Né? Se alfa é uma contradição, letra G, então qualquer que seja o beta, alfa implica beta. Esse daqui é mais doidão, né? De uma implicação segue-se tudo. De uma implicação se segue tudo.
Então isso aqui é outra propriedade da lógica clássica. De uma contradição se segue tudo. Tá? Os medievais que adoravam dar nome para tudo, eles davam nome para isso. Era ex falsum quodlibet. Esse aqui, ex falso quodlibet. De uma contradição se segue tudo. Por quê, gente? Porque uma contradição é um conjunto contraditório, né? Não precisa nem ser uma contradição, que fosse um conjunto insatisfatível. Então, mas vamos pensar uma contradição. Uma contradição, ela é falsa em todas as estruturas, né? Então, daí, gente, vacuamente, toda estrutura que valora uma contradição como verdade, ou seja, nenhuma, valora qualquer sentença como verdade, né? Como não tem nenhuma estrutura que valora a contradição como verdade, então qualquer estrutura que valora uma contradição como verdade valora qualquer sentença como verdade. Daí se segue que de uma contradição tudo se segue ex falso quodlibet, como diriam os medievais. Então, se θ, se gama implica logicamente que alfa implica beta, então gama unida a alfa implica beta, tá? Então, se um conjunto gama implica logicamente que se alfa, então beta, então você adicionando alfa àquele conjunto gama, você consegue derivar beta, ele implica logicamente beta, tá? Agora vamos falar um pouco da validade de argumentos, né? Aqui já está tudo meio óbvio, né, gente? Se a gente representar as premissas da conclusão de argumento por fórmulas do cálculo proposicional, né? Então isso aqui é um grande se, né? Por isso que eu sempre peço para vocês, quando você vai tratar com argumentos, primeiro formalize, depois analise aquela fórmula, porque essa questão tem toda a questão aqui de formalizar corretamente, né? A gente viu, vocês tiveram dificuldades com várias formalizações, até eu tenho, né? Vocês podem ver nos vídeos que às vezes eu preciso parar para pensar qual é a melhor maneira de formalizar isso, né? A formalização de argumentos em linguagem natural para a linguagem lógica, ela não é óbvia, não é simples, né? Então, se a gente conseguiu já formalizar o argumento para a linguagem lógica, a gente pode dizer que o argumento original é válido se o conjunto de fórmulas correspondente às premissas implicar logicamente as fórmulas que representam a conclusão, né? Então daí a gente conseguiu, né? Lembra, a gente tinha aquele noção informal de validade de argumentos, né? Na primeira aula, um argumento é válido se é impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão seja falsa. Agora a gente tem um substituto formal para essa noção, que é a noção de consequência lógica. Então, se eu pegar as premissas, se eu tenho um conjunto gama, ou é gama mesmo, e eu tiver as premissas alfa, beta, esse gama minúsculo, né, etc. Vamos dizer que a gente tenha 3 premissas, e eu não sei o que ver depois de gama no alfabeto grego. Vamos dizer assim, que esse conjunto gama, ele implica logicamente ômega. Então, de modo que esse argumento que a gente formalizou como tendo como premissas alfa, beta e gama, e a conclusão ômega, ele é um argumento válido, porque as premissas implicam logicamente a conclusão, né? Claro, não as premissas, mas as fórmulas que você traduziu as premissas, né? Então alguém pode questionar se aquela tradução é a melhor tradução ou não, se pegou realmente o que a premissa está dizendo ou não, mas se aquela tradução é boa e você conseguir mostrar que o conjunto gama implica logicamente ômega, você mostrou que o argumento é válido, tá? Então a expressão não é possível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa fica reformulada da seguinte maneira: não existe uma estrutura A tal que as premissas sejam verdadeiras em A e a conclusão falsa, tá? Então agora a gente tem uma noção formal de validade para argumentos, né? Só que um ponto importante é esse, como eu disse, a definição de consequência lógica não se aplica diretamente a argumentos, né? Não se aplica diretamente. Por quê? Porque o argumento está em linguagem natural.
A noção de consequência lógica se aplica às fórmulas que você utilizou para traduzir o argumento, né? Então, tudo vai depender se sua tradução é boa, tá? Então, a questão de se é sim uma formalização de um argumento, é uma formalização correta, é uma formulação boa, né? Mas se ela for boa e você mostrar que as premissas implicam logicamente a conclusão, né? As fórmulas que você traduziu as premissas implicam logicamente a fórmula que você traduziu a conclusão, então você mostrou que o argumento é válido, né? Então pode acontecer, por exemplo, de um argumento que é intuitivamente válido, sendo analisado na lógica de predicado, seja inválido, né? Vamos pegar aqui um argumento que a gente mostrou que a gente estava falando do cálculo proposicional, né? Tudo é F. A, logo, A é F. Esse argumento é intuitivamente válido, né? Porque se tudo é F, A tem que ser F. Só que quando a gente formaliza isso no cálculo proposicional, tudo é F vai ficar P e a F vai ficar Q, né? E isso não é válido, não é tautologicamente, não é uma consequência tautológica, né? Q não é uma consequência tautológica de P. Quando a gente traduz no cálculo de predicados, para todo x, F, aqui não tem parênteses, para todo x, F de x, logo F de A, aí esse argumento é válido, né? Mas, né, então você perceba que a tradução ser boa ou não, às vezes vai depender das limitações expressivas daquela lógica, né? E a gente pode ter argumentos que envolvam noções que são de difícil tradução para o cálculo de predicados também, como por exemplo argumentos modais, né? Argumentos que usem a noção de necessariamente ou possivelmente, né? Então, se eu tenho um argumento premissa 1, sei lá, P de A, conclusão, logo é possível P de A, né? Esse diamantezinho aqui é o símbolo de possibilidade na lógica modal. Então, esse argumento em lógica modal, para a maioria dos sistemas, é válido. Mas para a lógica clássica, para lógica clássica, é difícil você até traduzir isso aqui. Como é que você traduz possivelmente P de A? Possivelmente aqui está modulando a fórmula completa e não é uma propriedade do indivíduo, né? De certa forma é uma propriedade da fórmula. Então você não consegue traduzir isso na lógica clássica. Então tem toda a questão da boa tradução de um argumento para a lógica, para a linguagem da lógica. Se dá para traduzir para a lógica clássica, por exemplo, tá? Mas dado que você conseguiu traduzir, dado que a tradução é aceitável, se você mostrar que realmente a conclusão se segue logicamente das premissas, você mostrou que aquele argumento é válido, tá? Então aqui, validade de argumentos. Isso aqui então, parece um pouco com a última questão da prova, né? Eu já coloquei ali para preparar vocês para o futuro, né? Só que lá eu não falei diretamente de validade, eu falei assim, me dê uma estrutura, né? Argumente por que todas as estruturas que tornam a premissa verdadeira tornam a conclusão verdadeira, né? Poderia pedir uma estrutura em que as premissas são verdadeiras e a conclusão seja falsa. E aí depois vocês viram aqui nessa aula que eu estou perguntando, na verdade, se o argumento é válido ou é inválido. Prove que ele é válido, prove que ele é inválido. Os argumentos a seguir são bem simples. Transcreva-os para a linguagem do cálculo de predicados de primeira ordem, utilizando a anotação sugerida, e tente determinar sua validade. Ou construindo uma estrutura onde as premissas são verdade e a conclusão é falsa, ou seja, provando que ele é inválido, ou demonstrando que não é possível construir tal estrutura. Tá? Então eu não vou fazer aqui, eu vou só formalizar esse primeiro argumento. Então esse argumento aqui a gente tem uma premissa e uma conclusão. A premissa é Beethoven é um músico alemão, logo Beethoven é um músico, né? Então a gente vai usar B, a constante para Beethoven, M para X é um músico e A para X é alemão. Como é que fica a premissa 1, gente? Beethoven é um músico alemão. Não me venham querer quantificar aqui, porque eu não tenho quantificação. Aqui está falando de Beethoven. Então, fica como? Beethoven é um músico e Beethoven é alemão. É assim que a gente
traduz Beethoven é um músico alemão. Beethoven é um músico e Beethoven é alemão. E como é a conclusão, gente? Beethoven é um músico. Esse argumento aqui é válido. Isso aqui, inclusive, tautologicamente, a conclusão é tautologicamente implicada pelas premissas. Mas aqui eu queria que você me mostrasse, como esse argumento é válido, você precisa me mostrar que qualquer estrutura que verifique as premissas precisa verificar a conclusão. A ideia é a seguinte: em qualquer estrutura que verifique a premissa, a interpretação de B, que no caso pode ser Beethoven, pode ser qualquer coisa, a interpretação de B precisa ser membro tanto da interpretação de M quanto da interpretação de A. Logo, nessa estrutura, a interpretação de B é membro da interpretação de M. Então isso aqui é bem simples. Então eu quero que vocês façam o resto aqui. Tentem mesmo, tá? Tentem mesmo. Como essa semana a gente vai fazer a prova, durante a semana eu vou colocar aqui, eu vou responder esses exercícios, tá? E aí semana que vem, final de semana que vem, a gente já vai para Tableau, já é métodos de prova, tá? E quem não entendeu a semântica não vai entender Tableau também. Então, lógica, ela é uma bolinha de neve. Você tem que ir entendendo todos os passos, porque se você não entender um passo, o próximo já fica mais difícil. Se você não entender o próximo, até ficar impossível de entender, tá? Então, por favor, estudem e voltem para as aulas passadas para as coisas que vocês não entenderam. Se vocês não estão entendendo as noções de conjunto, vá para a aula de conjunto. Se você não está entendendo valoração, vá para a valoração, etc, etc. Então é isso, gente. Um abraço, tchau.